Olá, tudo bom? Gostaria de agradecer a todos vocês que estão participando do canal, se inscrevendo, dando likes, views. Muito obrigado, tá? Hoje vamos falar do BHA, Bottom Hole Assembly, em português, composição do fundo de poço. É a parte final da coluna, tá? Falamos sobre drill pipes e agora a gente vai falar de BHA, tá? Bom, aí vocês estão vendo aí elementos que compõem o BHA. São os heavyweights, comandos que são drill collars, alargador pode estar na coluna também, hole open. O hole rim, quando eu falei lá na parte de problemas do poço na retificação, aí está o hole rim, estabilizadores, broca, entre outros, tá? E aí a gente vai seguindo. Bom, as funções: aplicar peso sobre a broca. Então, de 80% a 85% dos comandos, você vai utilizar para aplicar peso na broca. E os restantes vão ficar sobre tração, tá? Então, você tem aí uma linha neutra: compressão e tração. E nisso, você tem a sua coluna de BH composta com elementos que você vai fazer uma transição dessas forças de compressão e de tração, que você vai amenizando, onde você utiliza comandos, né, de diâmetro maiores, e você vai diminuindo até chegar nos heavyweight e fazendo uma transição aí de forças, tá? Bom, outra função: manter o poço calibrado em caliper, que a gente já falou nisso aí também, sobre poços over caliper e under caliper. Garantir inclinação e direção num projeto de inclinação chamado de CalP. Então, você, quando tem postos direcionais, você vai também desviar o poço, e você aí tem o BHA como uma função para você manter essa inclinação e direção. Transmitir dados para a superfície, LWD, MWD. Então, você pode ter elementos na coluna que vão transmitir dados para a superfície. Normalmente, esses equipamentos são de empresas terceirizadas, especializadas, como Halliburton, como a Baker, entre outras aí, e a Schlumberger também. BHA empacado, a gente chama empacado quando você utiliza estabilizadores para você controlar inclinação e até mesmo direção. Então, você tem esses estabilizadores fazendo funções de apoio e vai lhe garantir que sua coluna não vai desviar ou vai desviar, caso seja necessário. E aí você tem também uma parte aí do lado, como você vê aí na figura, do lado esquerdo, a formação aí de chavetas. Então, tem que ter muito cuidado também, tu não vai deixar prevenir
de fazer aí a famosa chaveta, tá? Esta composição de estabilizadores, já houve estudo de Udo Lumbinski, por exemplo, que fez vários estudos de campo, onde ele traçou curvas muito legais que você vai utilizando a distância entre estabilizadores para obter uma performance do seu objetivo, tá? Então, você pode fazer uma composição com estabilizadores mais próximo da broca, mais longe da broca, se chama pendulares aí, ok? Então, vamos ver agora a causa, por que um poço desvia. Bom, normalmente, né, você tem a influência da formação, formações moles, por exemplo, aí você tem aí a força que a coluna está exercendo sobre a formação, no caso aí está bem inclinado, só para efeito de ilustração, né? Onde você tem o peso da coluna já atuando para querer se manter vertical. Por outro lado, você vê também a coluna encostada, que quando você aplica peso sobre a broca, ela tende a formar uma alavanca e desviar para o outro lado, né? E você ainda tem o efeito de rotação da broca, né? Que você, quando está girando para a direita, também tem uma força reativa de querer o poço desviar para a esquerda. É aquele famoso poço elíptico. Do outro lado da figura, a gente tem aí outro motivo do desvio do poço, que você tem uma tendência de perfurar sempre perpendicular à formação. E você consegue ver aí, se você pegar uma formação inclinada, né? Então, você vai ter esses efeitos aí, atuando para tentar desviar o seu poço, não ficar totalmente vertical, a não ser que você tenha intenção de fazer esse desvio realmente. Bom, aí agora eu vou apresentar para você um detalhe muito importante na sua coluna. Isso aí, na parte de rosca, você tem aí um alívio de estresse no final da rosca, Relief Groove on Threads. Então, você tem aí um alívio do estresse que vai ocasionar na conexão, principalmente aí nos comandos, que você está aplicando peso, compressão, e ele está no modo de rotação. Então, você tem várias forças atuando aí, e para você fazer melhor performance de rosca, você consegue fazer isso fazendo um alívio nesse ponto de conexão na rosca para a melhor performance da sua coluna. O BSR, Bend Strength Ratio, a resistência do raio de curvatura, como mostrado no slide anterior. Essa resistência também você vai determinar qual a melhor rosca para você compor o seu comando, tá? O drill collar. Geralmente, quando você faz
inspeção, né, na tubulação, esse valor aí tem que ser bem determinante para condenar um elemento da coluna, tá? Então, eu marquei ali, ó, de 3 a 2,5 ali o BSR, está num valor ótimo, aceitável. E aí você faz também com esse BSR, você faz a seleção de sua rosca. Eu marcado ali, ó, um comando de 8, certo? Com um diâmetro de 3 polegadas de ID. E você tem ali uma rosca ali 6/58 regular, que vai dar um BSR ali acima de 2,5 ali, mais ou menos ali 2,7, que está num quase ideal ali para você ter esse valor ali de curvatura do raio entre a relação do diâmetro externo e o diâmetro interno. Na hora da inspeção, na hora do desgaste, vai fazer essa relação do diâmetro externo com interno. Então, se tiver um comando de 8 polegadas, na hora da inspeção, já estiver desgastado, ele vem aí para 7,3/4, ele não vai passar com essa rosca aí de 6/58. Tá? Então, fique atento nisso aí. Bom, poço direcional. Como seria um BH, essa composição? Normalmente, aí você tem uma broca PDC, você tem motor de fundo, chamada aí a turbina também, Downhole Motors, MWD, LWD, né? Drilling já de perfuração, estabilizadores, pode ser fixo ou rotativo, depender. Camonel, que é um drill cola antimagnético, justamente para o magnetismo do atrito e dos próprios comandos ali não tem a interferência na hora das medições de azimuth. E tem outros elementos aí também especiais que podem compor um BHA direcional. Então, qual o motivo de você fazer um poço direcional? Aí eu dou exemplos. Você pode ter uma perfuração offshore, né? Você pode ver que você pode posicionar uma jaqueta, uma jackup em uma determinada posição e você fazer um poço direcional para encontrar o reservatório em água mais profunda, tá? Você pode ter ali também, para você fazer um controle de falhas geológicas, você pode, a sísmica, determinar falhas, você pode fazer um controle e fazer um poço desviado. Locação inacessível. No exemplo aí, está muito bem claro, você tem uma montanha aí, você subir com a sonda de terra, nesse caso aí, vai ser muito difícil, ele preferiu posicionar a sonda embaixo e fazer um direcional, e o reservatório estava abaixo dessa montanha. Poço de alívio. Isso é muito importante, porque pode acontecer de um blowout, por exemplo, que não seja controlado na superfície e você tenha que fazer um alívio desse poço, ou até mesmo bombear água, fazer uma coisa na formação produtora, e você perfura um poço paralelo e depois direciona ele para esse poço que está perfurado e que entrou em blowout, né? Pode ser até um blowout que, no caso do mar, underground,
né? Está lá embaixo, não tem sem BUP, sem nada, como houve vários acidentes aí, no caso do Golfo do México, com a Horizon, por exemplo. Um desvio lateral é um motivo de você fazer um poço direcional, porque você prende uma coluna, a coluna fica presa, você não consegue tirar essa coluna e você perde ela, deixa ela lá embaixo, você recupera uma parte da coluna, aí você precisa continuar o poço, você faz um desvio lateral e continua perfurando o seu poço. Perfuração em formações salinas. Também um exemplo que você pode fazer poços direcionais. Tá? Você pode passar na formação, de certa forma, que não haja muito problemas. Estas duas ferramentas, LWD, permite medir as características geológicas, incluindo porosidade, resistividade, inclinação, pressão de formação, ECD, várias medições podem ser feitas. Então, o LWD, essa ferramenta, vai fazer a perfilagem, pode ser um gamma-ray, perfilagem de porosidade da rocha, resistividade, um sônico. Tem vários perfis que o LWD pode medir. Isso tudo vai ser feito perfurando ao mesmo tempo. Como é que se faz isso? O MLWD ele vai prover informação sobre condições da broca, incluindo a rotação, por exemplo, né? Tipo e severidade de vibrações, temperatura no fundo, torque, peso sobre a broca, vazão, inclinação e azimuth, que você vai controlar a direção e a inclinação onde o seu poço está indo. Por exemplo, você vai fazer um poço até horizontal, você vai fazer um poço até com 90 graus lá embaixo. Logicamente que não é assim, vem na vertical e faz 90 graus. É o KOP, é o build-up. Você vai inclinando aos poucos o poço e você chega a fazer poços horizontais para você navegar dentro do reservatório. Você tem mais área de reservatório exposta na hora de você produzir. Então, o MWD ele tem a telemetria de pulso através do fluido. Tudo isto enquanto estiver perfurando. Tá? O método de transmissão de dados, né, no fundo do poço, uma válvula operada para restringir o fluxo do fluido. Então, de acordo com a informação digital a ser transmitida, essas oscilações, flutuações de onda representando a informação, tem a propagação pelo fluido até a superfície e, através de sensores, logicamente, são processadas e reconstruída a informação nos computadores de superfície. E esses pulsos aí, a depender aí, tem pulso positivo, pulso negativo, pulso contínuo. Isso tudo aí para ser analisado. Tá bom? Bom, com isso você vai ficar com o vídeo final agora, justamente onde tem a broca já com um motor aí trabalhando e perfurando. Tá? Fique com Deus. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais, hein?